Olá, o meu nome é Camila Cel e eu sou bolsista voluntária da pesquisa Se o Mar Fosse Vertical, um estudo sobre elementos decorativos do Palácio Cruz e Souza. Essa pesquisa tem como orientadora Ana Lúcia Beck e supervisora Rosângela Miranda Xerém. O objeto de pesquisa. Ele consiste nos elementos decorativos em estuque pintado, localizados nas paredes em volta da escadaria do primeiro andar do Palácio Cruz e Souza. Estes elementos se encontram espelhados, assim como os móveis e luminárias neste cômodo. Integrou o projeto de decoração da grande reforma pela qual passou o palácio, entre 1895 e 1898, a pedido do então governador Ciro Luz. As decorações emolduram as aberturas e adornam as paredes com elementos de valor simbólico e ornamental. Utiliza-se muito de formas e linhas orgânicas, juntamente com outras linhas mais geométricas. Essas paredes foram pintadas diversas vezes ao longo do tempo, nos mandatos de alguns governadores, sendo difícil afirmar hoje se as cores atuais espelhariam as originais. Os estucadores teriam sido Alberto Pifaretti e Pedro Io, integrantes da equipe uruguaia contratada para a reforma de 1895, vinda de Montevidéu. Objetivos. Essa pesquisa visa, inicialmente, a identificação e definição de características materiais e históricas, como o contexto de origem, a história da reforma, seus aspectos físicos e mudanças que ocorreram ao longo do tempo. Em seguida, parte-se para a análise estética e simbólica dos elementos decorativos, buscando possíveis influências estéticas e as intenções que podem estar por trás da escolha dos temas e dos motivos da composição. Por fim, pretende-se a divulgação em eventos da área e para o público geral, levando resultados, reflexões e histórias encontradas. Justificativas. Complementação dos dados do acervo do museu e auxílio a futuras pesquisas, pois viu-se que havia uma carência de dados a respeito de objetos do acervo, assim como da reunião de possíveis significados e mensagens contidas nas decorações estudadas. Valorização do acervo e aproximação do público ao objeto de pesquisa, conforme expressa Alberto Manguel em seu livro Lendo Imagens, quando afirma a necessidade de reivindicar para os espectadores comuns, como eu mesmo, a responsabilidade e o direito de ler essas imagens e essas histórias. Metodologia. Utiliza-se da revisão bibliográfica teórica, buscando tanto autores e obras que nos auxiliem na experiência de iniciação científica, quanto os que nos ajudem a compreender os significados do nosso objeto de pesquisa. Pesquisa em fontes como jornais e documentos da época da Reforma, de modo a compreender melhor o contexto local naquele momento e encontrar informações sobre o objeto e sobre a obra fornecidas por contemporâneos. Análise dos componentes do objeto de pesquisa por meio da comparação com outras referências visuais, inspirada na metodologia aplicada por Alberto Manguel, utilizando a comparação entre imagens para perceber significados e simbologias que elas apresentam. Também foram utilizadas visitas ao palácio para investigação in loco, registro fotográfico e elaboração de desenhos. Essas se mostraram necessárias para a construção de hipóteses e conexão emocional e pessoal com o objeto de pesquisa, porém, infelizmente, foram muito prejudicadas pela situação de pandemia. Resultados parciais. Os resultados parciais evidenciam o interesse da composição em integrar representações que adivinham da identidade local e temas em voga na decoração de interiores da época, assim como outros de valor simbólico. Estes elementos decorativos demonstram grande riqueza visual e cultural, por vezes despercebida pelos visitantes, tornando de grande importância seu estudo para que seus significados e histórias cheguem ao público, incentivando tanto a valorização do acervo do palácio, quanto um olhar mais presente e ativo para com o mesmo. Mudança de perspectiva que também foi percebida por mim, após começar a pesquisa, por meio do surgimento de uma curiosidade genuína e um interesse crescente em conhecer e entender objetos como estes do museu. Finalizo a apresentação apontando alguns segmentos e figuras que se destacam nos elementos decorativos estudados, e sobre os quais eu desenvolvo com mais informações no resumo da pesquisa. Este leão se encontra no alto, diretamente em frente ao final da escadaria. Na parede oposta, acima de um grande vitral, podemos ver esculpida a data 1898. Entre a parede do vitral e as paredes laterais, podemos ver baleias ricamente emolduradas.
Essa mulher que caminha sobre as águas se encontra num ponto central acima das portas laterais. Ainda na moldura das portas laterais, encontramos as criaturas misteriosas parecidas com dragões, que são um dos meus itens favoritos da composição. Obrigada por terem assistido a apresentação. Eu espero que vocês tenham se interessado. Até mais!